Gravação iniciada, senhor presidente. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos retomar a nossa pauta do dia 27, das 9 da manhã. Vamos entrar agora no processo da empresa Tecon Swap, item da pauta 147, de minha relatoria também, né, Tom Pierre. Então, eu vou retomar o processo, vou abrir aqui o meu voto para leitura do relatório e considerações posteriores dos meus amigos. Não há sustentação oral, o último foi ontem, perdão, hoje não tem mais. Tá, penalidade aduaneira também, multa também de R$5.000, baseado também no decreto-lei 3766, no artigo 107, no inciso 8. O que aconteceu nesse caso aqui? A empresa Tecon, a penalidade é de 11 de março de 2006, sofreu uma autuação. Eu trago o relatório do acórdão da DRJ de Recife, de 2011, folhas tais. A questão que tem aqui é o seguinte: a empresa ela permitiu a entrada de 17 pessoas em área primária sem aquela autorização prévia da autoridade aduaneira, com o texto da Lei 10.833, artigo 77, onde é R$500 por pessoa que adentre a área primária sem autorização da Receita. É uma situação sui generis, posso assim entender. Eu vou resumir rapidamente, porque isso é uma coisa que eu pouco vi e minha memória me grava. O vice-governador do estado de Pernambuco resolveu entrar na área alfandegada, acompanhado por pessoas de televisão, foto, para fazer receber uma mercadoria do estado de Pernambuco, no caso, me parece, ou de uma empresa contratada, e fazer um release, uma propaganda do seu governo dentro dessa área. É uma autoridade do Estado e a sua comitiva. Então, houve entrada nesse local, as autoridades aduaneiras souberam do fato e 12 indagaram essa entrada, que foi dia 12 de 4 de 2005, junto ao Tecon Swap. Eles alegaram que a chegada foi repentina de uma comitiva junto com o segurança do vice-governador, e foi muito em cima da hora. Aí tem uma coisa interessante: os funcionários que acompanhavam vieram via terrestre, e ele chegou de helicóptero e desceu com helicóptero na zona primária. Enfim, foi uma coisa que eu realmente nunca tinha visto, né? Disse que não deu para avisar com antecedência, porque houve um problema de deslocamento aéreo, foi um pouso aí, enfim, em regra, disseram que houve alguma dificuldade de comunicação, que somente ele soube da vinda dele no dia 7 da manhã, e chegou às 9 e não comunicou à Receita Federal. Então, diante desse fato, a fiscalização de zona primária aplicou ao rigor da lei, né? Usou as normas previstas no regulamento aduaneiro, já que a jurisdição, até pelo artigo 3º do 4.543, o artigo 17 do 1.543, define isso. A questão é que a empresa tentou argumentar que seria uma autoridade pública e que estaria entrando ali, então deveria ter, segundo uma portaria da alfândega interna, 71/2004, deviam ter livre acesso, só que o texto o artigo 4º da portaria, que cuida, né, isso é uma coisa que tem que ser colocada, a necessidade dessa portaria para regimentar o fluxo e funcionamento de bens, pessoas e veículos. Ela fala que, quando é identificado o exercício de suas atribuições legais, terão livre acesso ao recinto, cais e embarcação dentro dessa atividade de necessidade funcional. E aí, enfim, essa foi uma argumentação, inclusive, trazida pela defesa,
que, em função disso, não haveria, faleceria, então, qualquer situação de aplicação de penalidade, competência para isso por parte da Receita Federal. E que não caberia a ela fazer essa interlocução com o vice-governador de Pernambuco, questionar isso tudo. Porém, não logrou êxito, a delegacia de julgamento entendeu que foi cabível a penalidade, foi correta, e tem que ser aplicado, a penalidade é aplicada não à pessoa, mas ao administrador do recinto. É uma coisa interessante ser comentada, porque não é cabível a multa àquele que usufruiu da entrada, mas àquele que permitiu que na sua área entrasse pessoas em desacordo com o regulamento aduaneiro e com as normas para esse fim. Então, tomado ciência do acordo que ocorreu em janeiro, 26 de janeiro, recorreu no dia 1/4, esse é o relatório. Eu passo para o voto. Em relação à questão do mérito, não há nenhuma divergência em relação ao que houve um fato. A questão que se cinge, ela é um pouco singela, é o conceito de autoridade pública. Não há como negar a competência da Receita Federal em regular a entrada de pessoas em área pública. Eu, por ser um aduaneiro, já participei de situações onde fiscais do ICMS não adentraram no Porto do Rio de Janeiro, porque não havia autorização prévia da alfândega para a entrada do ICMS para fiscalização de carga do Estado, apesar de ter fato gerador, ICMS na importação, tudo isso. Os fiscais do ICMS não entraram e ficaram, no dia seguinte, na porta com a Polícia Militar, fazendo a fiscalização que bem achasse. Isso é um caso, só para fazer uma analogia, já traz o meu pensamento. Eu não entendo que cabe, aqui são autoridades, seriam fitossanitárias, Polícia Federal, Marinha, ou seja, aquelas autoridades federais que estão no campo de jurisdição concorrente à autoridade aduaneira. Sem esquecer que a autoridade aduaneira, segundo o próprio regulamento e a Constituição Federal, tem precedência sobre os demais, mas isso não vai, nem o regulamento traz o impedimento dessa autoridade. Aqui, no caso, era uma autoridade estadual, vice-governador do Estado, ali é uma área federal e de controle, e restrita pela força do Decreto-Lei 3766 e tudo mais, então não poderia ter adentrado daquela forma. O que aconteceu é que, uma questão política, o Armazém, certo, não queria ter um desgaste com o vice-governador, não criou nenhum óbice, não informou a Receita Federal, então a aplicação da penalidade, eu entendo que está de acordo e, enfim, por tudo que eu coloquei, a pena foi aplicada corretamente, então voto no sentido de conhecer o presente recurso e não dar provimento ao mesmo. É assim que eu voto. Coloco em discussão. Não havendo discussão, vamos para a votação. Doutor Lázaro, como vota, por favor? Acompanho o relator. Doutor Oswaldo. Com o relator. Doutor Carlos Pantaroli. Com o relator. Doutora Fernanda. Com o relator. Doutor Marcos. Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda. Com o relator. Doutor Leonardo. Com o relator. Ok. Então, por unidade de votos, conhece do presente recurso e não lhe dá o provimento. Esse foi o item 147. Deixa eu confirmar. 7, né? Obrigado, que eu estou relatando e agradeço. Próximo item da pauta, 148. Fechar aqui o 147 também. Vamos para o 148. Continua a TECOM, SUAP, novamente foi apenado por penalidade aduaneira. Aqui é 5 de setembro de 2006, uma multa de R$5.000 por omissão de informação que embaraçou ou dificultou a fiscalização. Base legal, artigo 107, inciso 4, a linha C, do Decreto-Lei 3766. Eu aqui rapidamente importo a descrição do acórdão recorrido, que foi da DRJ de Recife, o 08-24-171 de 2012, e, em resumo, aqui é que o depositário
recebeu uma carga no dia 5/9, é uma carga que foi desovada num contêiner Sudu 33-74894, e houve uma divergência contra a volume e peso de mercadoria. Foi dada a falta, através do conhecimento de carga, de um pallet com 70 quilos de documentos de produto em relação ao documento que foi declarado no transporte. Naquela época, tinha previsão do artigo 581 de trazer a informação à autoridade aduaneira, porque aqui, diferentemente do caso anterior, que foi uma anotação, né, um número só, aqui não, aqui o objeto foi mercadoria estrangeira, que houve um extravio dentro da área alfandegada. Não houve, o depositário não fez a comunicação, deixou de fazer na época apropriada, com isso, não teve as cautelas necessárias, e para completar a situação toda do controle, a carga também ele teve o NIC, e a carga saiu no canal verde. Então, a carga saiu na sua totalidade, porém com uma diferença de peso que não foi diagnosticada pela Receita Federal, em função da omissão, e aí entra aquela IN também 206 de 2002, que cuidava na época do despacho, os artigos 582 e 83 do Regulamento Aduaneiro, e então houve aí um silêncio, né, por parte do depositário, e aí a fiscalização fez o devido auto, com base no que foi dito agora. Por sua vez, a impugnação entendeu dizer que houve um abuso, que essa penalidade era muito pesada, que descumpria, inclusive, ao rigor da Constituição, e diz que a atuação dele não podia ser imputada com base no artigo 107.4 do 37.6b. E entende que teria que ser enquadrado no artigo, se fosse o caso, no artigo 107.7, a linha F, com base numa multa menor no valor de R$1.000, por descumprimento de condição ou norma operacional para executar as atividades de alimentação, armazenagem de mercadorias sob controle. Diante dessas argumentações, a DRJ de Recife indeferiu a impugnação, manteve o auto, até porque não havia questão de constitucionalidade nem competente na esfera administrativa para se posicionar, e houve ocorrência, de fato, do prejuízo ao controle aduaneiro, que embaraçou, dificultou, porque a carga não foi vista, saiu no verde, e aplicou-se a multa de R$5.000. Tomando ciência, ela recorre nesse recurso voluntário no dia 18 de 2013, que eu fui o relator, e basicamente diz que houve um desrespeito à legalidade e não à tipificação da pena, que entende que é confiscatória e não é razoável, e que houve enquadramento equivocado. E, por fim, alega também que havia necessidade de dolo para aferir a responsabilidade subjetiva do suposto infrator. E nesses termos eu vou continuar aqui, né, trazendo a colocação do meu voto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para colocar. Defendeu que não existia qualquer necessidade que demonstrasse a inexistência do iniciado do despacho, porque não haveria qualquer relação entre a situação fática e o procedimento de despacho da importação, exportação de mercadoria. Enfim, ele acha que isso aí não afeta o despacho aduaneiro. E entendeu que houve espontaneidade. Bom, em relação à questão preliminar, não há nada que na peça inicial tenha sido desfavorável ao contribuinte, né? A peça traz o fato bem assentado, é uma imposição do regulamento ao depositário, por isso que ele chama fiel depositário. Nesse caso, ele não foi fiel, porque ele recebeu uma carga com uma quantidade a menor e não relatou nada tempestivamente à Receita Federal. Sim, então, a autoridade ACOR, de instância, realmente não teria como não aplicar penalidade, porque a mercadoria foi desembaraçada no Canal Verde, e aí foi o prejuízo aos controles, né? Ou seja, não há também que se falar aqui em denúncia espontânea, que ele tentou aplicar o 102 também para o segundo, não aconteceu isso. Não houve espontaneidade. Na verdade, a Receita Federal fez o despacho dela e, a posteriori, descobriu a diferença numa revisão
do Siscomex Carga em relação à carga que foi recebida no depósito, e apontado foi questionar, e a empresa não identificou a mercadoria. No mérito, eu entendo que não há nada que se falar de ilegalidade, é uma tipificação clara do 3766, não houve nenhuma... ele entendeu também que haveria a questão do Código Tributário Nacional, não vejo aqui aplicação nenhuma, do artigo 150 da Constituição, porque estou na matéria estritamente de direito administrativo, mesmo assim a matéria segue o princípio da legalidade, porque tem o 3766, onde assenta muito claro que se aplica a multa quando, por omissão ou uma ação omissiva ou comissiva, dificultar a fiscalização. E é o caso, a mercadoria passou despercebida aos olhos do fisco. Então, sendo assim, não há que se falar em atos ilegais, e bem como acentua também aqui no meu voto, a autoridade aduaneira tem toda essa disposição do regulamento para fazer o controle de zona primária e de porto. O controle de mercadoria, inclusive. Para afastar mais alguma coisa, cometeu um erro a empresa, né, porque não apurou corretamente, não informou a Receita antes do desembaraço a diferença do peso, e então adotou a conduta prevista e penalizada. O artigo 102, o AIN 206 é clara, e aí está a penalidade também, ou seja, o fato de descumprimento de norma interna da Receita, que ele tem que seguir, conforme a gente já viu hoje também o outro processo da própria empresa, 10833, o depositário de mercadoria sob controle tem que informar a Receita de forma imediata sobre a disponibilização de carga sob custódia no seu recinto primário. Porém, se essa carga tiver uma ressalva no seu volume, ele obrigatoriamente tem que prestar essa informação para a realização de vistoria. E, além disso, ele não pode, ao parágrafo 3º do artigo 5º da N206, não pode dispor da carga para o despacho. Então, ele disponibilizou indevidamente. Então, enfim, a situação também, apesar de hoje a gente não ter mais, mas o decreto-lei 3766, o artigo 5º está no artigo 60 do decreto 3766, que fala justamente da questão do extravio, das ressalvas que tem que ser feito por parte do armazém, cabe a ele fazer essa informação, e mais à frente, quanto à natureza confiscatória, que enfim, isso vem comprovar toda a legalidade, enfim, não tem nada a se falar de legalidade, não há nenhuma iniciativa dele por parte de denúncia espontânea, e não é uma penalidade confiscatória, porque aqui é uma pena de R$5.000, é um valor lançado por força de lei, então não entendo que esteja extrapolando qualquer ato de confisco, né? A empresa simplesmente desobedeceu a IN da época, que obrigava a não dispor da carga para o início, o NIC, né, número de identificação de carga, ele não poderia ter feito e patentemente o fez. Quanto ao enquadramento, não se cabe enquadrar o artigo 107, até porque a multa seria diária, e não é o caso, porque aqui nós não estamos falando de procedimento, nós estamos falando, não estamos falando de uma condição ou norma operacional. Essas condições e normas operacionais são aquelas que estão lá fixas no armazém, como colocação de, por exemplo, scanner, câmeras. Essas exigências são secundárias ao alfandegamento. Então, a linha F, na meu entendimento, não se aplica para a correta aplicação da autoridade fiscal. Vamos lá. Então, o argumento também não prevalece. E quanto à aprovação de dolo, não é a questão, né? Não há de se falar em dolo aqui, não há necessidade, não é o CTN, é o decreto 3766, e a gente já sabe, artigo 94, dependente da sua intenção ou não, ele tinha que cumprir as normas de controle aduaneiro, e se furtou a essa coisa que é de meramente natureza administrativa. Sendo assim, também, eu não acompanho a defesa em relação à necessidade de dolo, visto que o prejuízo já foi externado quando a ADI saiu no Canal Verde sem a devida conferência. E ele abriu mão do controle quando entregou o NIC ao importador. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de conhecer o recurso e negar o provimento do mesmo. É assim que eu voto e coloco a palavra dos conselheiros. Pode falar, Oswaldo, por favor. Na verdade, só uma dúvida, mas a acho que ficou meio claro.
Por que ela não enquadrou na F do inciso 4º do 107? Por deixar de prestar informação sobre carga armazenada ou sobre sua responsabilidade ou sobre operações que execute na forma e no prazo estabelecido na Receita Federal. Peraí, ele queria... Não, cuidado, vamos lá, para não me confundir. O contribuinte queria aplicar o artigo 107, inciso 7º, a linha F. Eu entendi. Ok? Aqui Não, a minha dúvida... é diferente da que foi aplicada, né? Deixa eu só pegar aqui a base legal, que agora eu me esqueci. A linha E, é outro artigo. Só um minutinho. Para te ajudar, só para complementar. O que foi aplicado foi o 107, inciso 4C. Isso eu entendi perfeitamente. Eu estou perguntando por que não aplicou o 4F. O fiscal? Não sei, aplicou. Eu entendi que, na minha leitura, eu vi aqui, o que aconteceu foi a fiscalização não exerceu plenamente o controle, porque a IN 206 fala, olha, você não pode dispor a carga ao registro da importação ao importador se houver diferença na carga. E havia diferença de peso. Ele simplesmente atropelou essa sua obrigação de informar a Receita, liberou o NIC e foi registrado a DI. E para azar do controle aduaneiro, é no canal verde. Então, se perdeu essa informação. Agora, porque o fiscal não aplicou na sua dúvida específica, é o outro artigo. Porque veja só, nós acabamos de aplicar... Fugindo ao processo, porque o processo, você questiona... Desculpa, só para entender, Oswaldo. Eu estou discutindo o erro de enquadramento, Tom. Perfeito. Eu estou discutindo o erro de enquadramento. Ok. O erro de enquadramento, embora também não tenha sido alegado, a mais a título de curiosidade, mas para a gente construir também algo que não vai ficar... Só terminar a linha de raciocínio, Tom, rapidinho, vai ficar bem claro, Porque nós acabamos de aplicar algumas multas de R$5.000 ao mesmo contribuinte que deixou de informar sobre carga, como é o caso especificamente, nós aplicamos a mesma multa de R$5.000, só com base na linha F, e não na linha C do 107, inciso 4º. É a única coisa. Eu acho que talvez aí, eu estou falando de coerência da turma. Eu até acho que aí demandaria até um argumento mais profundo de dizer, olha, é a mesma multa, a mesma sanção, né? Então, não combinaria com um erro de enquadramento. Mas eu acho que deveria ficar, se você me permite o à parte, deveria ficar bem claro que o embaraço à fiscalização aí é justamente por a mercadoria ter saído do armazém, como você colocou algumas vezes, saído do armazém em canal verde. Aí sim você tem embaraço à fiscalização. Porque só para ficar coerente com o que nós acabamos de decidir por várias vezes, porque por várias vezes, nessa mesma empresa, ela liberou carga não, ela informou a entrada de carga em terminal com um erro e nós aplicamos a linha F do 107, inciso 4. E agora nós estamos aplicando a C. Ele vai falar, por quê? Por que você está mudando de uma hora para outra? São duas infrações diferentes, elas têm que ter aplicações diferentes, né? Mas acho que com esse esclarecimento, aí acho que até você colocou, mas talvez trazer, se puder reforçar isso, é só para a gente não entrar em contradição com nossos outros julgados, né? Nós estamos aplicando duas multas diferentes para casos muito parecidos. O que ele tem de específico? Ele tem de específico que a carga foi desembaraçada em canal verde. E aí a fiscalização realmente não conseguiu fazer a conferência aduaneira. Eu concordo com as suas colocações, são situações bem tênues, né? O fiscal aqui optou, ele trouxe como fato, fratura exposta, desculpa colocar dessa forma, a fratura exposta aqui, é que a carga foi liberada da forma que aconteceu, com despacho. O erro dele foi a liberação do NIC. O fato foi o NIC, é diferente.
Naquela outra, a carga, que foi exportada não tinha nem despacho, simplesmente a carga, 2 contêineres, só saiu um contêiner, um foi declarado e o outro não foi. Tanto na exportação quanto na importação, as cargas não foram declaradas. Aqui houve declaração. Entendeu a diferença? Ok? Perfeito. Então, alguém mais alguma dúvida? Posso botar em votação? Eu vou botar em votação, então. Obrigado pela dúvida. Acho que o Marcos queria falar, não? Com a mãozinha levantada. Não, acho que não. Já saneou, não é isso, doutor João? A minha parte, o Marcos pediu a palavra. É só sobre a observação que o colega fez ali, ele colocou no enquadramento, né, do embaraço à fiscalização, né, que é um enquadramento mais genérico, né. Eu acho até que cabe nessa situação. Talvez a F fosse mais específica, né. Eu acho que essa seria a posição dele, né. Mas, de qualquer forma, aquele enquadramento ali é o genérico, né, do embaraço à fiscalização. Eu acho que dá para tipificar. É muito questão dos olhos do interpretador, do intérprete. Veja bem, ele botou. O que fala, eu estou acompanhando o auto, né? E fiquei assim, muito tranquilo. Não questionei outras linhas, como meus amigos estão fazendo, mas ele fala. Eu até mexi aqui no só um minutinho. Espera aí, só um segundo. A, B, C. A quem, por qualquer meio ou forma, omissão ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização. Ou seja, quando ele não... Aí é um impedimento, porque ele tinha que segurar o NIC. Quem trabalha em zona primária, o que a gente faz muito meu amigo, eu trabalhei no Canal Cinza, a primeira coisa que eu fazia, eu avisava o armazém, o NIC está bloqueado, bloqueava o NIC, porque o cara não ia sair mais com aquela carga. Então, ele, nesse caso, não foi uma fiscalização de Canal Cinza que bloqueou, ele sabia que havia uma diferença e que aquilo era motivo de um processo, um controle específico, e ele se omitiu, e a IN 206 está lá, você tem que bloquear o NIC. Ora, se ele não bloqueia o NIC, a operação vai fluir normalmente, é como se nada tivesse acontecido. E aí, por azar ainda, as características dessa carga levaram ao canal verde. Aí ninguém viu nada. Foi diferente da outra situação que deu o canal vermelho, onde um container teve um canal vermelho, um dos casos, já são tantos, mas é diferente dos casos anteriores, porque lá foram 2 containers na importação que passaram, um sem DI e o outro sem despacho de exportação. Então, assim, nesse caso, eu entendo que a palavra embaraçar a fiscalização é correta, porque quando você bloqueia, você cria a chamada do fiscal local para... O que houve aqui? Vamos bloquear por quê? Aí vai ver a carga, e isso não foi feito, foi omitido. Então, ele dificultou. Eu acho que é nesse sentido, doutor Marcos. Só uma dúvida, até que vocês talvez me ajudem. No caso de verificação de uma falta ou divergência, onde está a previsão do prazo, se é que existe, o depositário comunicar isso à autoridade aduaneira? Você fala em relação ao sistema, no Siscomex, ao transportador, ao depositário? Porque no que ele verificou a divergência, na ausência de um prazo específico, etc., que eu não encontrei, é mais fácil para mim achar que a de embaraço, a fiscalização nesse caso, cabe até melhor. Enquanto a do F seria mais para situações em que, de fato, existe uma forma e um prazo determinado. Entendi o que você está colocando. Aqui, olha só, o regulamento... Eu acho que isso não faz muita diferença para o caso que a gente está julgando, né? Então... Nenhuma, acho que a gente poderia ir para votação. Eu também acho. Eu vou pegar, você vai ter a chance aqui, que eu tenho um caso desse para você já. 1 minuto você vai ver. Eu tenho de tudo aqui, é um leque. 1 minutinho que você vai agraciar a sua dúvida. Eu tenho um caso real agora para julgar. Se você com a Tecom, já está entrando, tá bom? E tem prazo. E também é a mesma coisa. Quando é que faz? É na hora. Não fez, perdeu o prazo. Então, depende do controle, depende da IN, como ela discursa o funcionamento do controle aduaneiro, como é desenhado esse controle.
é instantâneo, não é antes, isso vai depender, entendeu? Aí cada caso é um caso. Bom, então vamos para a votação. Porque nesse caso, para mim, para o meu juízo, caso existisse um prazo, em 24 horas ele teria que informar. E existe o 107F, lá, o F, eu, por exemplo, eu cairia com essa multa de embaraço. Mas existe uma multa específica, para mim, essa... entendeu? Então, para mim, faria diferença. Pega a IN 800 2007, que você vai ficar feliz da vida, tá cheio de prazo lá. IN 800. Não sei, não estou te ouvindo. A 800, que cuida do depósito, da armazenagem, da entrada da carga em área primária, do navio, da entrada, da saída. É um exemplo, Deixa eu só dar uma olhadinha nela aqui. Mas não é o caso aqui não, hein? Não tem nada a ver, tá? Aqui é outra situação. Aqui é despacho aduaneiro mesmo. Ele já estava em despacho quando foi... Não, já tinha acabado o despacho, já tinha sido desembaraçada a carga. É isso que a Fernanda Mas como é que foi feita uma constatação de divergência após o... Não, a carga... Foi pesado na entrada do recinto? Foi Canal Verde, o importador declarou só o que ele tinha de fato em mãos, desembaraçou essa carga em Canal Verde, e só depois o depositário informou que, na verdade, tinha 70 quilos, um pallet lá, que não chegou, tinha sumido. Não, ele informou depois, mas no sistema ele colocou antes. Não houve informação. Quando entrou a carga no recinto, ele não informou. Não, ele tinha que bloquear. Foi a omissão dele ter informado. É outra coisa, olha só. Ele não é nenhuma omissão por ele não ter informado a divergência, ele não informou, foi nada. Não informou, houve apenas... Exatamente. A falta de informação. Claro. A divergência não poderia ter permitido o desembaraço, entendeu? E como não teve a informação, foi feito o desembaraço. A fiscalização. Foi longe dos olhos do fisco, Canal Verde, foi o sistema. O sistema achou, está batendo a descrição com o documento, o sistema cruzou lá e liberou. Só que, de fato, tinha uma falta de carga. E veja só, a falta da carga implica em não permissibilidade da continuação do despacho. E é ele que tem que interromper o despacho. Isso é dando ao controle aduaneiro, na verdade, né? Ele omitiu isso. Ele deu o NIC, deu presença de uma carga inexistente. Por isso que eu entrei em dúvida, porque se ele deu a disponibilidade da carga lá, em tese teria que ter informado os dados da carga, né? Só que ele informou normal, ele deu o NIC, o número de identificação de carga, ele não descreveu a carga, eu acredito, no NIC. Ele só deu o número, tá certinho, pode levar. Aí ele foi lá e fez, e foi. Só que tinha assumido, apurar uma falta. É isso. Tá bom? Depois a gente tem outro caso que você vai aplicar. Vamos botar em votação? Eu já botei, agora até me confundi, vocês desculpem, eu me perdi. Não, né? Tá, desculpa que eu estou presidente e conselheiro. Eu achava até que o vice devia tocar. Conselheiro, mas tudo bem. Lázaro, como vota, meu conselheiro? Acompanha o relator. Doutor Oswaldo? Acompanha o relator. Doutor Carlos Pantaroli? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Marcos, meu convidado, ilustre? Acompanho. Doutora Maria Eduarda, como vota? Doutor Leonardo, o perfil mais elegante dessa turma. Muito bem, muito obrigado. Então, por unanimidade de votos, conhece do provimento no sentido de reconhecer o presente recurso voluntário e não dar provimento. Então, esse item que está sendo proclamado era o 148, não é isso? Ok? Vamos para o item 149. 149. Outra vez, penalidade. Aqui é multa também, a questão aduaneira. Vamos ver aqui mais especificamente, eu vou direto ao caso. Segundo a DRJ de Florianópolis, que indeferiu a impugnação que está sendo ora recorrida, houve falta de prestação. Houve falta de prestação de informação por parte do operador portuário. Aqui não é depositário, aqui a figura é operador portuário, ou seja, aquele armazém
que tem lá um equipamento que consegue tirar carga do navio e colocar no piso do porto, e depois ele armazena. São dois atos complementares logísticos. E ele, na figura de operador portuário, ele recebe a entrada de navios ao berço alfandegado, ao qual ele administra e cobra por esse serviço. Então, o navio vai ao costado do seu berço, ele presta o serviço de descarga, ele é operador portuário. Ocorre que, pela IN 800 de 2007, a empresa tem que informar a época desse fato, que ocorreu em 15 de nove de 2009, houve lá um navio, uma embarcação que acostou, e essa embarcação, depois dali, acostado lá, isso foi no dia 15 de maio, ele informou que o navio, houve uma atracação no navio dia 15 de maio de 2009, depois que o navio já tinha saído do porto, e a atracação durou 1 minuto. 1 minuto. O navio, foi a atracação recorde. Em 1 minuto, isso nem a família da Jornada das Estrelas consegue. O navio parou, desceu tudo e foi embora em 1 minuto. Isso não é pit stop de corrida de Fórmula 1, isso é uma embarcação. Então, ele informou isso para a alfândega. Aí, a alfândega foi pesquisar e descobriu que o navio, que chama SEC Cristobal, na verdade, acostou no dia 15 de maio, ou seja, não no dia 19, às 21h35, e desatracou no dia 16, às 4 da manhã. Ele chegou às 11 da noite do dia 15, e às 4 da madrugada do dia 16, partiu leve e solto, literalmente solto e mais leve, que deixou a carga e sem controle aduaneiro, porque ele não informou a Receita Federal no Siscomex carga, no Siscomex. Eu fui estudar esse caso me demandou um tempo danado, porque a IN 800 atualmente não tem mais essa responsabilidade, cabe ao operador, à própria embarcação, o navio, o agente de carga, a empresa naval. Aqui não, aqui era o próprio armazém, porque nessa época os operadores marítimos não tinham ainda acesso ao sistema. Então, como o navio chegava à porta do armazém, ele tinha que dizer, o navio está aqui, avisar a Receita Federal, e a Receita Federal, a partir da informação, tomaria as suas medidas cabíveis. Isso com fulcro no artigo 32 e 33 da IN 800, que vigorava à época. A partir daí, ele foi autuado, porque não cumpriu a obrigação das informações no regulamento aduaneiro, no artigo 107, inciso 4F, e que combinou a ele uma multa acessória aí, né, por falta dessa informação. R$ 5.000 também. Então, a própria Delegacia de Julgamento de Recife, que julgou também esse processo, manteve a penalidade por descumprimento do prazo e da obrigação de informar conforme a IN 800 de 2007, no artigo 5º, e aqui, até para matar sua dúvida, já antecipando qualquer questão, não existia na época um prazo definido, o prazo era instantâneo, era chegou, informa, saiu, tem que informar. Ele não fez a informação, simplesmente passou direto à embarcação, e ele, quando veio registrar a destempo, ele registrou erroneamente. E detalhe, naquela época era na chegada, hoje é antes, são dias anteriores à chegada. Hoje é mais difícil ainda para quem opera no comércio exterior. É antes da chegada do navio. Naquela época, bastava o navio chegar e avisar. Então, a Receita era pega de surpresa e tinha que se movimentar para fazer visita no navio, operações, enfim, que quisesse. Ele não fez isso, então ele descumpriu ao largo do artigo 107. Esse foi o entendimento da DRJ. Ele recorreu no dia 3 de maio de 2018 e veio a esse processo, com o qual foi distribuído a mim, no qual ele assenta que, na forma preliminar, teria que reformar a norma infringida, pela reforma da norma infringida, aplicar o CTN no artigo 106, 2b ao caso. Além disso, também, ele entendeu que houve uma denúncia espontânea dele, que seria aquele 1 minuto que ele informou a Receita, e na questão do mérito não ocorreu prejuízo à fiscalização aduaneira. Resumido isso, eu vou para o meu voto. Em primeiro lugar, quanto à reforma da norma infringida, é matéria tributária
CTN, passa ao largo do 3766, que aqui é penalidade de controle administrativo. Aqui não estou falando de fato gerador, nada, não tem imposto, não tem declaração de imposto, nem obrigação acessória. É mera obrigação logística, tem que dizer, o navio está aqui, se você quiser, venha, é isso. Então, não se aplica isso ao caso, não é matéria tributária, e não há eu entendo que está afastado. Aqui é uma aplicação imediata de controle imposto pela legislação, conforme a IN 800/2007, artigo 32, e agora, veja bem, a redação nova que está sendo dada, que transformou do operador portuário e passa para o transportador, como eu falei com vocês. Por que não tinha ainda transportador? Porque a Receita não sabia? Não, é porque não tinha sistema disponível para o operador, para a empresa naval, marítimo, transportador. Então, cabia ao operador, ele tinha Siscomex, e a Receita precisava da informação e deu essa incumbência a ele. Está tudo da Lei 10.833 também, que a gente já viu aqui. Então, isso foi uma mudança, não entendo se aplica e eu não aceitei essa argumentação. Claramente, o artigo 30 está aqui no meu voto, claramente, o fiscal externou essa situação toda, todo o prejuízo, o momento, inclusive, eu fiz questão de copiar o auto de infração e colocar no meu voto, tá? Então, é direito aduaneiro, não se aplica, a lei, citando o artigo 64 da Lei 10.833, aquela forma genérica, né, dizendo que o artigo 74 fala que os documentos de declaração aduaneira é necessário ao controle aduaneiro, ou seja, não é tributário, é controle aduaneiro, tem que ser transmitidos e emitidos à Receita Federal, né? Os documentos são eletrônicos, no caput do artigo, deste artigo, são válidos para efeitos fiscais e de controle aduaneiro. Aqui é controle aduaneiro, não é fiscal, não é nota fiscal eletrônica, não é DI, imposto, é informação mera, chegada de navio. Então, só para distinguir a própria lei fala tributário e aduaneiro, está no parágrafo 2º do artigo 64. Bom, enfim, e aí eu discurso mais, eu não quero perder tempo, logo a multa aplicada é de natureza administrativa, não se responde por obrigações de caráter de pagamento de tributo, não é possível estender a regra tributária à matéria do direito administrativo, logo eu afasto e mantenho aqui o assento da linha F de deixar a informação dentro do prazo. Qual é o prazo? Imediato. Enfim, o artigo 71 da própria IN também fala que o depositário, o despachante e demais intervenientes ficam obrigados a manter em boa guarda as documentações, quando exigida, então isso tudo é aduaneiro. A Lei 4.543 fala da jurisdição no artigo 3º zona primária, o artigo 34 dispõe do controle de veículos, mercadorias, no caso, veículo é uma embarcação, e, por fim, deve ser esclarecido também que a obrigação supostamente não cumprida é de natureza aduaneira, enfim, não vou versar mais, porque senão vou cansar os senhores. No item 2º, retroatividade da nova disposição acerca da denúncia espontânea, conforme já frisou aqui, a premissa não teria que ser o CTN, teria que ser o artigo 102 do decreto 3766, alterado pela força da 12.305, ele verificou-se que houve uma verdadeira obrigação por parte do recorrente de informar sobre atos logísticos sobre sua responsabilidade antes do processo de desembaraço aduaneiro, onde não mais são obrigações previstas em ato normativo acima, que são detalhadamente esclarecidos pelo depositário a favor do processo. Enfim, é eficaz a disposição do Estado, a norma tem uma base legal devido, eu não vislumbrei de forma nenhuma por acertada a informação, muito pelo contrário, ela vem viciada, porque ele simplesmente alega que o navio ficou 1 minuto parado, isso não é verdade, então, inclusive, enfim, é totalmente distorcido dos fatos, eu não vi nem o ajuste real ao fato. A Receita pegou essa informação no Siscomex, no Porto de Vitória, onde descobriu que a data correta era aquela. Então, a informação não estava nem sequer correta. Não existe como falar em espontaneidade uma coisa errada. É totalmente viciada. A informação não tinha valor nenhum, na minha opinião. Então, não aceitei essa questão. E a própria súmula 126, né, fala o seguinte: a denúncia espontânea não alcança penalidade infligida pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal para a impostação da própria informação. O prazo era imediato, na chegada ele fez a posteriori e a Receita assim descobriu. Logo, também não prospera essa argumentação. Quanto ao mérito, falar
em ocorrência de prejuízo à legislação aduaneira, é até uma questão eu lamento vir uma defesa dessa, porque uma empresa em área primária que não conversa com o Estado aduaneiro, formalmente ele concedeu alfandegamento, é até muito mal colocado. Eu estou até tentando ser educado para não fazer uma colocação um pouco mais imperativa. É um absurdo querer alegar que não existe jurisdição aduaneira e que não tem que fazer informação. Realmente, por que a Receita controla a mercadoria? Oh, meu Deus do céu! Ou é descaminho, ou é contrabando, mercadoria, ou seja, o Estado tem que ter essa informação. Qualquer país, né, signatário da Organização Mundial das Aduanas, os intervenientes sabem disso. Então, aqui dizer que não houve prejuízo até é uma redundância. Então, tal compreensão não realmente houve prejuízo, sim, não pode fugir, a informação estava viciada, enfim. E eu já sustento também que eu acho que, inclusive, isso deve ser alvo de outras penalidades de natureza administrativa quanto aos pontos do alfandegamento da empresa. Essas empresas mereceriam pontos negativos e perder o alfandegamento por descumprir. Eu acredito até que a empresa tomou tantos autos nessa época, porque era um armazém muito novo e não sabia como funcionava a norma aduaneira, e os fiscais, por sua vez, em sede de fiscalização, promoveram esse verdadeiro crivo contra o comportamento que realmente contrariou a norma citada. Sendo assim, eu voto no sentido de conhecer o recurso e não dar provimento. É assim como eu voto. Alguém gostaria de falar? Não? Só essa questão da retroatividade benigna, né, na área aduaneira, por exemplo, quando a questão de diminuição de prazo, né, para registro de embarque, né, a gente aplica o 106 como retroatividade. Eu aqui... Na DRJ também se aplica o 106 nesses casos. Eu apliquei aqui a súmula 126. Aí ele aplicou denúncia espontânea. Não, eu estou falando na retroatividade benigna. Perfeito. É que você colocou ali uma discussão que não se aplicaria pelo fato de ser apenas uma norma administrativa, não tributária, né? É que nós normalmente aplicamos aí, quando é questão de alteração de prazo, nós aplicamos a retroatividade benigna. Eu respeito a sua colocação, doutor Marco, mas eu tenho uma visão muito obstinada. Há uma confusão, se historicamente estudar a história da aduana no Brasil, de 1808 até recentemente, na década de 60, quando criaram a nossa Receita Federal amada, os aduaneiros, eles não tinham essa visão tributária, era uma visão de repressão. Tanto é verdade que, a partir do momento que a aduana foi incorporado ao órgão dos impostos, do imposto de renda e de consumo, abriu uma lacuna tão séria na história da República que o governo Fernando Henrique Cardoso queria criar uma polícia aduaneira. E a polícia aduaneira é a aduana. Então, assim, o Código Tributário, para mim, ele é complementar, até historicamente, porque era uma lei ordinária e deu um degrau acima. E isso graças à Constituição de 88. Historicamente, interpretando, para mim, eu não aplico. Pode ser até voto vencido, mas eu não aceito. Eu tenho essa posição, minha, talvez da minha escola aduaneira, né, porque eu fui forjado nas alfândegas, e eu não consigo enxergar. Eu faço uma colocação, me desculpa, eu gosto muito de fazer analogia, doutor Marcos. Como é que você vai enfrentar uma empresa que cria embaraço à economia, à saúde, como drogas e arma, com uma caneta ou com uma arma? Você vai ficar em foz com uma caneta, encosta? Não vai parar. É uma arma, é poder de polícia. O tributo é importante, sim, reconhece que tem uma arrecadação, mas ela é econômica. Eu já fiz parte da repressão, já trabalhei com isso. Então, você pensa como eu. Eu não sei se porque eu sou novo aqui, mas eu não consigo aplicar, não. Vamos votar, gente. Já são 4h20. Vamos lá. Tem bastante coisa pela frente ainda. Pediu a palavra. Não, sim, é só porque eu estou sentindo que a gente está alongando as discussões para questões que não fazem parte dos processos. E
são muito interessantes, não é que eu não queira ouvir. Eu só tenho uma questão de preocupação pelo tempo, presidente. Fazendo o papel do vice, que eu preciso, porque eu estou como relator e a gente se apaixona pela coisa. Né? E é só porque, assim, hoje nós estamos tranquilos, mas em situações gerais, acho que precisa ter um ritmo de trabalho. Vamos lá, estamos no ritmo, estamos eu só acho pertinente porque eu iria pelas conclusões aí nesse sentido. Então você vai ficar pelas conclusões, é isso, doutor Marcos? Sim. Ok, então vamos botar em votação. Vou começar então com o doutor Lázaro, por favor, como vota? Eu vou divergir para aplicar retroatividade benigna. Peraí, então nós estamos com outro voto, então. Então, tem que ser a outra situação. O Marcos votou pelas conclusões, não é isso, doutor Marcos? Você já vota diferente. Qual é a base para a retroatividade benigna aí? A do CTN 106.2b. Você está aplicando qual tributário em matéria de penalidade aduaneira? Estou. A minha dúvida, Lázaro, não sei se, já que você está divergindo, você está aplicando a retroatividade em função do que alterou a IN ali? É porque naquela época ele não, só ele poderia informar no Siscomex. Alterou porque posteriormente é que o transportador que poderia informar, não é isso? Reduziu o prazo. Alterou o prazo. Não, o prazo aumentou. Sim, é isso, o prazo aumentou, é isso. É favorável a ele. Ele não cumpriu o prazo favorável, agora é desfavorável. Aí não existe benefício, não. Se for questão de prazo. Outra coisa, o transportador na época não podia fazer nada. Alguém tinha que fazer. Eu não estou entendendo qual é a retroatividade aí, eu não estou entendendo. Porque a obrigação não deixou de existir. Passou de um sujeito A para o sujeito B. O registro existe. Aí, sinceramente, aí eu não concordo, não. Porque a Receita teve, o controle aduaneiro ficou ao Deus dará. Ele não informou. Ou ainda teve a parcimônia de dizer 1 minuto. 1 minuto. Ele não informou, e inclusive informou de forma errônea. Aí eu não, você me perdoa, enfim. Doutora Fernanda, só tem a palavra. Presidente, é só porque eu acho que, assim, o esclarecimento foi feito, a gente pode continuar a votação, é só porque, pelas regras, a gente não deve parar a votação para discutir. Eu entendo que o Marcos pediu um esclarecimento, o esclarecimento foi dado. A gente pode continuar. Aqui é uma questão de convencimento, presidente. Eu vou votar com o senhor, mas... Perfeito. Como o Lázaro abriu uma divergência, é interessante que ele explicasse qual é a divergência. Não, sim, mas agora já está sobre a discussão, gente. Ele teria que explicar. Porque para mim acompanhar ele, eu quero saber em que ponto ele está divergindo. Marcos, eu concordo com você, mas assim, já volta para o Tom defender o voto dele já está lá e a gente conhece. Não, doutora Fernanda, eu posso mudar meu voto, como já mudei várias vezes. Vamos simplificar aqui, eu vou pedir vista do processo, vou pensar com calma. Então tá, ok. Então está dado vistas ao processo ao doutor Lázaro pela discussão. Ainda bem que eu estava com dúvida. Eu estava com dúvida pensando para onde que eu ia. Mas ainda bem que o Lázaro vai pedir vista. Perfeito. Muito obrigado. Então, vamos transformar o processo em vistas. Sai da votação para vista ao doutor Lázaro. Posso dar a vista? Eu vou dar a vista coletiva, então, porque o doutor Oswaldo também tem dúvida, o doutor Marcos não vai estar na próxima sessão, vai perder a oportunidade de bater o martelo. Mas já que o doutor Oswaldo e o doutor Carlos Pantaroli também levantaram, eu vou dar a vista coletiva, ok? Então, ao contrário da vista coletiva, porque isso faz com que perca uma oportunidade de vista, viu? Nesse caso vai ser até irrelevante, mas em próximos pode dar uma diferença grande. Sim, veja bem. A vista de um conselheiro pode ser a vista de todos. Todos têm acesso à caixa da equipe. Não, mas eu formalmente posso dar, né? Não há nada que me proíba, né? Não há vedação. Primeiro é a vista individual, depois a coletiva. Não há vedação, acho que no regimento... É só toma, porque assim, ano passado a gente teve vários processos muito complexos que foi para a vista de um conselheiro, e quando esse conselheiro voltou com as suas conclusões, a gente teve novas dúvidas e a gente pisou uma segunda vista. Se você já der a vista coletiva, você está tirando da turma o direito de uma segunda vista. A pedido da turma, eu vou retificar a minha posição, então vou manter só a vista com o doutor Lázaro, ok? Agradeço a todos. Obrigada.
Nada, eu que agradeço, a participação é sempre bem-vinda de todos. Muito bem. Vamos para o próximo item da pauta, 150, não é isso? Só, por favor. 149 foi agora, então vamos para o item 150, mais um processo da Tecon Suap. Dá licença aqui, vou analisar aqui meu voto, rapidamente. O processo é 11980011047/2082, é Tecon Suap, penalidade aduaneira, fato gerador também, 8 de outubro de 2006, entrada de pessoa não autorizada novamente no recinto. É a mesma multa que foi dada no caso anterior, com base na Lei 10.833 de 03. No caso aqui, a multa está prevista no inciso 8º, artigo 107, decreto 3666. O caso é interessante também, pode surgir questões eu vou chamar a atenção, porque é um caso que também pode apaixonar. O processo foi autuado no valor de R$4.000, porque foram 8 pessoas que adentraram ao recinto. Eu estudei esse processo me levou muito tempo, pensei muito para chegar à conclusão que eu cheguei. O que acontece? O terminal Suap, ele tem normas internas, uma portaria de número 71, que define aquelas pessoas que podem ingressar na área aduaneira previamente com autorização dessa autoridade local. Essa portaria, ela, em certas situações, dispensa aquelas pessoas que estão lá na lida diária das tarefas e tem controle prévio da própria um cadastro prévio, ou seja, a partir do cadastro, essa empresa tem a permissão de entrada e saída. São as pessoas que trabalham no armazém, as empresas de caminhão, de transporte que entram e saem com os contêineres, enfim, todo aquele pessoal administrativo local que é de zona logística, né? Muito bem. Só que existe uma outra situação, que eu realmente não me recordava, é que existe uma necessidade, quando as embarcações estrangeiras param no porto, a gente sabe do consumo de bordo, né? Mas isso também é uma questão de limpeza, tirar os resíduos dessas embarcações. E, nesse caso, esses resíduos têm normas internacionais, isso não pode ser jogado em qualquer lugar, então é que nem similar a essas empresas de limpeza hospitalar, que vão ao local, sugam todo aquele resíduo da embarcação e vão fazer o descarte correto. Isso é uma empresa especializada. Essa empresa especializada pediu para entrar no porto, era no final de semana, para trabalhar no navio, salvo engano meu, Capitão Trafalgar, né? Foi autorizada para esse navio Trafalgar. Só que acabou que o navio Trafalgar não adentrou, foi no fim de semana, e na sexta-feira a empresa tentou incluir um pedido, porque nesse caso de empresa de limpeza é pessoa a pessoa, não é um ato contínuo. Existe um credenciamento da empresa e depois é necessário credenciar cada um dos elementos que vão adentrar no porto. A partir desse credenciamento é que o armazém pode permitir a entrada deles para a execução da tarefa tão nobre lá que tem que ser feita. Resíduo. Só que a empresa tinha, previamente a sexta-feira, depois eu dou a data aqui, eu acho que eu não botei a data, foi justamente 8 de outubro de 2006. Então, essa data era um domingo, eu fui ver isso. Então, lá no dia 7, a empresa tentou avisar a Receita que estava chegando também uma outra embarcação nessa data de 8/10. O funcionário lá, seu João, tem um nome aqui, ele não conseguiu chegar a tempo e a alfândega fechou o setor que daria essa prévia autorização. Bom, aí a empresa se viu numa situação de prestar serviço, a embarcação que estava autorizada não veio, e veio aquela que ele não estava autorizado. E ele entrou na área alfandegada com permissão do próprio armazém, e prestou o serviço finalmente. Uma vez acontecendo isso, na segunda-feira, no dia 11, no dia seguinte, na segunda ali, a empresa ficou muito preocupada e foi declarar o funcionário, nós estivemos aqui no porto. Não foi o Tecon, mas a própria empresa prestadora de serviço que entrou lá
e falou, olha, nós entramos aqui em 8 para resolver esse problema, nós já temos um cartão, e o fiscal, diante dessa informação, intimou a Tecon Suap confirmou que ela autorizou, porque havia uma necessidade, era o último porto do navio, não podia aportar, ia ter um prejuízo para a embarcação, aquela história de atrasar a viagem, enfim, mas a aduana local entendeu que não poderia ter feito a informação, enfim, não houve nenhuma notícia no dia 8, não procuraram a equipe de vigilância ou coisa assim da área aduaneira, que sempre tem o pessoal de plantão, ninguém foi procurado, e com isso aplicou-se a multa. Esse foi o fato. A empresa impugnou, a delegacia manteve o auto, disse que era ingresso de pessoa não autorizada no recinto, fizeram recurso no dia 11 de abril de 2011, conosco aqui, foi no dia 26 de janeiro de 2011 lá. Aí ele diz que a denúncia foi espontânea, ele aplica a norma da espontaneidade que foi dita aqui agora, pela Lei 12.350, da existência de conduta que ofendesse a legislação aduaneira e princípio da estrita legalidade em matéria tributária aduaneira e da nulidade. Na verdade, eu vou resumir aqui, porque senão eu vou ter que ler o auto. A denúncia, eu vou começar com o voto, pode ser? Posso continuar? A denúncia espontânea, ele está dizendo o seguinte, olha, eu fui lá e denunciei. Não, é verdade. A figura de denúncia espontânea tem que ser feita pelo sujeito passivo da penalidade. Quem foi lá informar a Receita foi aquele que entrou no recinto, e não quem recebeu o auto. Se ele tivesse Tecon Suap, entrado de manhã cedo, olha, houve a entrada de 8 funcionários aqui, eu aí entenderia que aplicaria, mas não foi o caso. Infelizmente, não foi o caso. Quem fez a denúncia foi o próprio funcionário que ele abriu o coração, olha, eu estive aqui mesmo, entrei, era uma necessidade, a minha empresa, nós somos... A Receita não autuou a empresa, porque não tem base legal para autuá-la, mas sim quem é o responsável pela área primária, que é o Tecon. E aí foi a multa. Não ofende, não existe inexistência de conduta que ofenda a legislação aduaneira prévia, existe sim, porque o regulamento aduaneiro é cravejado, como já falei aqui anterior, artigo 3º e outros artigos do regulamento, tem que prestar informação à aduana, não pode entrar qualquer pessoa, não ofendeu a legalidade, porque tem matéria aduaneira, tem a portaria que estava regulamento disciplinando, porque cada local tem sua regra própria, cada situação é uma situação, então cada aduana tem suas portarias, e estão estritamente ligadas às INs e ao regulamento aduaneiro. E ele pede a nulidade do auto por erro de cálculo, porque ele quer que se aplique uma única multa, e não é verdade, o texto legal é por pessoa, por indivíduo que entre na área alfandegada. Ou seja, diante desses fatos, né, a multa se aplicou, é por ingresso de pessoa. Artigo 107, R$500 por ingresso de pessoa, e não das pessoas ou do grupo, é cada pessoa. E aí, enfim, diante dessas colocações, eu mantive a decisão de manter o auto de infração, não reconhecido o recurso, mas deneguei o provimento ao mesmo. Esse é meu voto. Para discussão? Não há discussão, então vamos em votação. Doutor Lázaro, como vota? Com o relator. Doutor Oswaldo? Acompanho o relator. Doutor Carlos? Com o relator. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutor Marcos? Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda? Com o relator. Doutor Leonardo? Com o relator. Agradeço a participação de todos, então, nos termos do voto, então, ficou o recurso voluntário reconhecido e não dado provimento ao mesmo. Próximo item da pauta, item 151. Agora, deixa eu só confirmar, item 151, não, perdão, o Pantaroli, esse foi 150, né? Confere? Está me ajudando aí? Esse foi o 150. 150, obrigado. Deixa eu só fechar aqui, porque são muitos votos, eu já estou 149, 150, Não está na pasta, Tom. Justamente. Não, agora é que eu tô analisando aqui.
Ué, só um minutinho. Ih, o meu caiu aqui, a minha pasta fechou. Só um minuto. Nem o 51, nem o 52, Tom. É bom já aproveitar. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pedir 5 minutos só para procurar com calma, senão eu vou ficar um pouco... Vocês tomam uma aguinha, um café para dar mais acelerada, que nós nos animamos para a aduaneira, é uma paixão para mim, vocês me desculpem alguma coisa. Vou pedir para o Isaías, então, fazer um intervalo, Isaías, de 5 minutinhos, enquanto eu vou procurar aqui o processo. Tá bom, pessoal? 5 minutos, por favor. Isaías,